Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, trazendo até você a Palavra de Deus, essa palavra que nos alinha com os céus, essa palavra que tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, perfeitamente alinhados com Deus, com a sua vontade, com a revelação do Senhor. Nessa série de programas, estamos estudando a história da salvação nos livros do Antigo Testamento. Como em todas as histórias e profecias do Antigo Testamento, nós temos ali a revelação de Jesus, o nosso Salvador. A revelação do plano de Deus para nos salvar. Vamos hoje ver isso no lindo livro de Ruth. Isto mesmo, este é o tema do nosso programa, a história da salvação no livro de Ruth. Um pequenino livro, de apenas 4 capítulos, que você deve lê-lo numa sentada e deixar o Espírito Santo te falar. É isso aí. Queremos conversar sobre este tema e Deus vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Cada livro do Antigo Testamento tem a sua beleza, tem o seu jeito de escrever, nós vamos ver profecias, vamos ver história, profundidade, nós vamos ver aqui a teologia, a revelação de Deus nas histórias. E esta linda história, uma história de amor, uma história de amizade, uma história do cuidado de Deus, uma história de um cronograma escrito por Deus, uma história de salvação neste lindo livro, no livro de Ruth. Vamos ver o amor sincero de Ruth à sua sogra. Olha o que está escrito em Ruth, capítulo 1, dos versículos 16 e o 17. Diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth e sua sogra Noemi. As duas estão viúvas. Bem, a história começa quando Noemi sai de Belém, de Judá. Ela, seu esposo Elimeleque, o nome de Elimeleque significa Deus é o meu rei. Elimeleque, Deus é o meu rei. E ele sai bem, possivelmente rico, possivelmente com uma pequena caravana, caminhando, saindo de Belém, porque estava acontecendo uma seca, fome. Quando não chove, não tem produção, o preço das coisas sobe muito, não há o que comprar, e vem a fome, vem morte, as pessoas mudam. E o que aconteceu? Elimeleque tomou sua esposa Noemi e os 2 filhos pequenos, Malom e Quilion, e se mudaram para Moabe. Ficaram em Moabe cerca de 10 anos. Os meninos cresceram e se casaram com moças moabitas. Malom se casa com Ruth, Quilion se casa com Orfa. E, ao fim de um tempo, Elimeleque morre, Noemi está viúva. Passa um pouquinho mais, morrem os 2 filhos, Malom e Quilion, e as suas noras agora estão viúvas. Noemi tem notícia de que em Belém está tudo bem. A vida voltou ao normal, tem emprego, e ela resolve voltar. Se despede das noras, mas Ruth se apega. E Ruth diz, não te deixarei. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. O nome Ruth significa amizade. Amizade. E é exatamente isso, nós vamos ver Ruth com esta profunda amizade, a sua sogra. A outra nora fica em Moabe
e Ruth vem com Noemi de volta para Israel. Nós vamos ver esse amor sincero de Ruth dizendo: não te deixarei. Eu agora estou com você, agora somos uma só. Vamos juntas, onde você dormir eu durmo, o que você comer está bom para mim, onde você morrer, ali mesmo que eu vou morrer também, serei sepultada, estarei com você agora, não vou te deixar. E nós vamos ver isto no Novo Testamento, em Cristo. Nós vamos ver que Cristo nos chama para sermos seus discípulos. E vamos ver o preço para ser discípulos de Cristo. Em Lucas capítulo 14, 25 a 27, nós lemos assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, a mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo aqui que o preço para ser um discípulo, o preço para estar acompanhando o Senhor, para ser um cristão, é amar ao Senhor sobre todas as coisas. É amar a Jesus mais do que a tudo, até a sua própria vida. Ruth, ela mostra esse amor assim pela sua sogra. Ela diz: olha, eu estou com você. Vamos ficar juntas, não me instes, não fale para eu ir embora. Eu não vou. Estarei junto de você o tempo todo. Estarei te acompanhando, não vou te deixar. E este mesmo laço, esta mesma disposição deve haver no coração do cristão. Isso mesmo, porque Jesus nos chama para segui-lo e ele diz: para ser meu discípulo, você vai deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, tudo. Ser discípulo de Jesus é não ter amor à própria vida, porque quantos discípulos deram a sua vida por Cristo, foram martirizados por causa do Evangelho. Ser cristão é estar disposto a ter o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Então aqui é um paralelo entre a história de Ruth, como ela estava ligada à sua sogra, ligada aos costumes, ao povo, ao Deus, ao culto da sua sogra. Ela estava como uma só família. Em Cristo nós somos um só, uma só família, um só povo. Estamos ligados ao Senhor pelo Espírito Santo. Isso é tão maravilhoso. Nós vamos ver aqui, seguindo a história de Ruth, nós vamos ver a bondade de Boaz demonstrada a Ruth. Vamos contar um pouquinho dessa história. Ruth, capítulo 2, 19 a 23. Lemos assim: então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Ainda passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Bem, Boaz era da mesma família de Elimeleque, talvez um primo de Elimeleque. E Ruth volta com Noemi para Belém, mas elas vieram sem nada.
perderam tudo. Noemi não voltou com dinheiro, não voltou com uma caravana de camelos, com riqueza. Não, ela voltou pobre, ela voltou triste, viúva e com a sua nora viúva. Tanto que o nome de Noemi significa feliz, feliz, ditosa, bem-aventurada. E quando Ruth e Noemi chegam a Belém, as antigas amigas disseram: Noemi chegou, a mulher feliz chegou. E ela diz: não me chamem de feliz, não me chamem de Noemi, me chamem Mara, amarga, porque a mão do Todo-Poderoso pesou sobre mim. Noemi pensava que ela estava debaixo de uma tragédia, de muita tristeza, e ela olhava só para o que ela perdeu. Ela não olhava para aquela linda nora que a amava e não deixou sozinha a sua sogra. E então, as duas, como viúvas, poderiam, para comer, poderiam colher do que caía, dos respingos das colheitas nas fazendas. E Ruth diz: eu vou colher, eu vou para o campo. E ela casualmente entra no campo de Boaz. Boaz vê aquela moça e ele diz: quem é essa moça? Ah, é Ruth, a nora de Noemi. E ele disse: olha, não a molestem, que ela possa colher, deixem cair grãos para ela, deixem à vontade. E disse para ela: bebe da água das servas, come a nossa comida, fique aqui, eu estarei cuidando de você, não deixarei que ninguém toque em você. E Ruth fica ali, conta para sua sogra: eu fui trabalhar no campo de um homem chamado Boaz. Noemi fica feliz demais, diz: Boaz é um dos nossos resgatadores. Boaz é um solteirão, ele pode se casar com você. Ruth, você vai só no campo de Boaz. Nós vimos a bondade de Boaz para com Ruth, protegendo Ruth. Ela era uma estrangeira, ela era uma moabita. Ele podia dizer: você é estrangeira, você... Ele a tratou não apenas com humanidade, mas com carinho, com amor. E trazendo sobre Ruth a sua proteção. Num paralelo da história de Ruth com a nossa história, nós temos Jesus, que nos protege. Nós temos Jesus, que é o nosso protetor, que é o nosso bom pastor. Olha o que o Senhor diz em João capítulo 10, dos versículos 11 ao 18. Jesus e cada um de nós, cristãos, seus filhos. Está escrito: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Jesus é o nosso bom pastor. Jesus é aquele que cuida, que está conosco em todo o tempo. Ele jamais nos deixa, Ele jamais nos abandona. Ele cuida das ovelhas. E assim, a palavra de Deus diz que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor, elas conhecem, e o pastor é aquele que propicia os pastos para a ovelha.
O pastor é aquele que leva suas ovelhas a águas tranquilas. É aquele que vai tosquiar porque a sua lã está ficando pesada sobre ela. A ovelha é um animalzinho muito tolo. Se uma ovelha cair de costas, ela não consegue se virar sozinha. A ovelha não consegue se defender. Ela precisa do pastor. O pastor é a sua defesa, é o seu refúgio, é aquele que cuida dela, é aquele que traz para ela tudo o que ela precisa. O alimento, a água, a proteção e tudo o que ela precisa. Jesus, ele disse, eu sou o bom pastor. E Jesus, ele provou que ele é o bom pastor, também dando a sua vida por nós. Ele disse, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, ele vê vir o lobo e ele foge. Ele não quer nem saber, ele quer se proteger, ele foge. Mas o bom pastor, ele enfrenta o lobo, o leão, a serpente, e ele derrota e ele mata todos para guardar as suas ovelhas. Jesus nos protege. Assim como Boaz protegeu Ruth e disse, fica no meu campo, não vá para outro campo. Aqui você pode recolher, aqui você tem alimento para você e para sua sogra. Aqui você terá proteção, água, comida, fique aqui. O Senhor está nos chamando você, dizendo, fique comigo, deixe que eu vou cuidar de você. Nós vamos ver que, como Boaz era um resgatador, ele podia resgatar Ruth e podia se casar com ela, podia trazer descendência para a família de Noemi, família de Elimeleque. Nós vamos ver em Ruth, capítulo 3, de 6 a 9, como que Ruth, ela se revela a Boaz e pede que ele possa ser o seu resgatador. Vamos ler? Ruth, capítulo 3, de 6 a 9, diz assim, então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Que coisa linda! É uma linda história de amor. Nós vemos que, desde o início, quando Boaz viu Ruth, nós já podemos perceber que ele a amou, que ele já estava apaixonado por ela. Desde o início, ele começa a proteger Ruth de uma maneira especial. Ela não merecia, porque ela não fazia parte do seu povo. Ela não merecia se casar com Boaz, que era um príncipe ali em Belém, um homem respeitado e rico. Mas Boaz já se apaixonou por Ruth. Começa a proteger Ruth. Começa a dar para Ruth o sustento para ela e para sua sogra. Então, Noemi dá uma estratégia para Ruth, dizendo, olha, vai ter uma festa da colheita e você veste a sua melhor roupa. Põe a roupa mais bonita que você tem. E depois que a festa acabar, você vai de mansinho. Preste atenção no lugar onde o Boaz vai deitar. E quando ele estiver dormindo, você vem, descobre os seus pés e deita aos seus pés. E você vai saber o que deve ser feito. Você vai pedir que ele seja o seu resgatador. E Ruth faz isso.
Ela vai de mansinho, descobre os pés de Boaz, se deita. Meia-noite ele acorda. O que está acontecendo aqui? Quem é você? Ela diz, eu sou Ruth e você é o meu resgatador. Lança a tua capa sobre mim e case-se comigo e me proteja. E Boaz, ele fica tão maravilhado, ele diz, olha, você tinha tantos outros para buscar e você escolheu buscar a mim. Pois eu vou batalhar para que eu possa realmente te resgatar. E Boaz, então, ele vai e realmente ele acerta tudo na sua cidade e se casa com Ruth. O preço que Jesus pagou para nos ter como a sua noiva foi um preço muito alto. Naquela época eram os dotes, né, que o rapaz pagava à família, ao pai da noiva. Mas aqui nós vamos ver Jesus pagando mais alto preço para que eu e você fôssemos resgatados pelo Senhor, resgatados da maldição, da morte, do inferno, da condenação, e para que tivéssemos vida e nos tornássemos filhos de Deus. Vamos ver Cristo e a sua noiva, a igreja, no Novo Testamento. Em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 2, nós lemos: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto, na sua segunda carta, ele está dizendo, olha, eu tenho um cuidado com vocês. Eu quero apresentar vocês a Cristo como a virgem pura. Isto significa, eu quero que vocês sejam santos, que vocês sejam puros, porque o nosso Deus é santo, é puro. Eu quero apresentar vocês como uma virgem pura a um só esposo, Cristo. Cristo. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de aliança. Assim como o casamento é uma aliança, a aliança do marido e da esposa, ambos prometem e juram amor e fidelidade até a morte. Então, é uma aliança que não pode ser quebrada. E Deus é um Deus de aliança. Também o nosso relacionamento com o Senhor é da mesma forma como no casamento. É uma aliança. Quando eu me torno filho de Deus, eu me entrego ao Senhor, eu me entrego a Cristo para ser um só com Ele pelo Espírito. Porque Ele nos dá o Espírito Santo que vem habitar em nós e nos tornamos um com o Senhor, um só. É maravilhoso saber que Deus nos ama a ponto de fazer uma aliança conosco que não acaba com a morte, mas é eterna, eterna. Pelo contrário, após a morte, veremos o Senhor face a face e estaremos para sempre com Ele. Você já está em aliança com Deus? Você já tem essa vida de Deus dentro de você, borbulhando, o Espírito Santo habitando em seu coração? Quer hoje que Jesus seja o seu Senhor? Quer entrar nesta aliança com Ele? Então vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu perdão. Eu preciso do Teu amor. Eu preciso da Tua paz. Eu preciso de Ti, Senhor. Lava o meu coração. Limpa-me de toda maldade, de toda sujeira, de todo pecado, de tudo que não Te pertence. Arranca tudo isto da minha vida e dá-me uma vida nova, um coração puro. Dá-me um coração santo para contemplar o Teu rosto e viver na Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser totalmente Teu, eu e a minha casa, servindo só o Senhor.
Recebe-me, Senhor, recebe-me. Encha-me com Teu Espírito Santo. Apague todos os meus pecados e dá-me uma vida nova em Cristo. Eu me entrego a Ti para ser Teu hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Ah, como Deus é bom, como Ele nos aceita, como Ele nos faz seus filhos, como Ele nos faz um com Cristo, pelo Espírito Santo. Que você viva na presença do Senhor em santidade. Ame o Senhor acima de todas as coisas e viva para a sua glória. E então, até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!